Profeta Malaquias, capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler aqui, amém? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Amém? Oremos. Deus, nós queremos clamar, orar, pedir e interceder ao Senhor. O nosso desejo é que a Tua palavra, que é viva e eficaz, a Tua palavra que é boa, os Teus princípios que são eternos, façam moradas em nosso coração. Que cada coração aqui, Pai, tenha a Tua palavra gravada e guardada no mais íntimo do seu ser. E que essa palavra produza frutos, e esses frutos permaneçam e multipliquem, Pai. E que a Tua graça, que é sempre abundante, repouse sobre nós em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa etapa de meditar em Malaquias, e falamos do capítulo 1, falamos de boa parte do capítulo 2, e hoje nós vamos ingressar um pouquinho no capítulo 3. E não tem como nós fazermos uma distinção de dois elementos que aparecem no final do capítulo 2 e no começo do capítulo 3. Esses elementos compreendem basicamente a justiça de Deus e a vinda de Jesus. Por falar em vinda de Jesus, hoje, o primeiro domingo de dezembro, nós comemoramos como o primeiro domingo de advento de Jesus. Ou seja, são os domingos de preparação para a entrada triunfal de Jesus sobre a terra. Ou seja, a vinda de Jesus no nosso meio. Esse advento nos lembra alguns detalhes. O primeiro é que Jesus já veio. O segundo, Jesus voltará. E não tem como nós meditarmos em Malaquias e não entendermos como ponto central a justiça de Deus e a vinda de Jesus. E para entender um pouquinho disso, nós precisamos voltar àquela ideia geral de Malaquias, que é uma ideia de culto. O nosso culto só é agradável a Deus quando nós entendemos que Deus é justo. A palavra hebraica para justo, para justiça, é a palavra tzedek, que significa um termo judicial, que é as tuas causas estão pagas diante de Deus. E tem um detalhe interessante, porque esse povo que vivia aproximadamente 450 a 500 anos antes da vinda de Jesus, começa a entender que Deus não é justo. Esse é o questionamento deles. Eles começam a dizer assim, todos os que fazem mal são bons diante de Deus. Por acaso, aquele que é mau pode ser bom diante de Deus? Não, mas era exatamente isso a crítica das pessoas. Essa crítica já encontrou coro num salmista.
O Salmo 78, se não me falha a memória, o salmista começou a olhar muito para os ímpios e ver que os ímpios prosperavam. Eles tinham casa, eles tinham carro, eles tinham bem, eles tinham uma conta bancária muito gorda e muito grande, mas eles eram ímpios, ou seja, eles eram desviados dos caminhos do Senhor. Toda vez que nós olhamos para os ímpios e deixamos de olhar para Deus, nós perdemos a riqueza de quem Deus é. E o povo, na época de Malaquias, estava olhando muito para os ímpios e pouco para Deus. Qual é o segredo do sucesso no nosso culto a Deus? Olhar para Deus e não para os ímpios. O nosso culto só se torna um culto agradável ao Senhor quando os nossos olhos voltam para Deus. O nosso culto só é agradável quando nós deixamos de olhar para os homens e olhamos para o Senhor. Mas demasiadamente nós olhamos para os homens. Nós olhamos, faltou bateria no louvor hoje. Faltou teclado grande. Porque teclado grande é que faz um som legal. Teclado pequeno não. Faltou corda nesse violão. Porque um violão de 12 cordas, olha, nós temos a tendência de olhar para homens. E nós olhamos muito para homens no sentido de seguir homens. E nós olhamos muito para homens dentro da igreja, imagina fora da igreja. Algumas pessoas têm olhado para o Karl Marx, têm olhado para o Che Guevara, têm olhado para o Bolsonaro, para o Lula e para outras pessoas por aí e têm seguido esses homens. Só que culto a Deus nunca foi seguir homens, sempre foi seguir Deus. E eu acho interessante como algumas igrejas por aí têm estabelecido alguns legados humanos, mundanos, e não um legado estabelecido por Deus. Nós precisamos voltar no nosso culto e na nossa vida a olhar para o Senhor, porque culto é vida. E vida é culto. Todo o ambiente cultico é toda a terra que Deus criou. Em todo lugar que nós estamos, nós podemos cultuar ao Senhor. Então, nós precisamos olhar para essa questão que o povo estava dizendo da injustiça de Deus e entender que aquele povo era um povo louco, para dizer o mínimo, né? Nós poderíamos fazer uma outra descrição daquelas pessoas. Mas é louco. O salmista vai dizer assim: insensato o homem que diz, Deus não existe. Dizer que Deus se alegra com o mal dos ímpios é a mesma insensatez, tolice, idiotice, loucura. Loucura. Quem afirma que Deus se alegra com o mal, ou que Deus é o autor do mal, são outros grupos. Por exemplo, os ateus nem acreditam que Deus existe. O que eles acreditam que é o mal? O mal é uma sociedade corrompida por princípios sociológicos transmitidos de um homem para o outro, de tal forma que a sociedade que contamina o homem. Como isso? Isso é um pouquinho contrário ao que a Bíblia diz. Eu tenho visto testemunho de filhos que os pais são criminosos, mas os filhos são honestos. Eu tenho observado algumas pessoas em que o pai e a mãe são viciados, mas os filhos não são. Pelo contrário, os filhos seguem o caminho do Senhor. Agora, os ateus falam que é a sociedade que corrompe o homem, porque o homem, em natureza, nasce bom. Daqui a alguns dias, nós vamos ver a Milena aqui na igreja, e ela vai começar a fazer birra na hora de comer, birra quando ela estiver suja. Você sabe qual que é o nome disso? Pecado. Pecado presente desde quando o homem nasceu. E esse é o problema da nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem dificuldade de relacionar o mal com o pecado. Mas além dos ateus, você tem um grupo que é chamado de deísmo aberto. Já ouviu falar deles, Marcão?
Os deístas abertos, eles acreditam que Deus existe. Mas Deus não é soberano e Deus não se relaciona com a humanidade. Portanto, a humanidade está cada um por si e Deus para todos. Já ouviram essa frase? Esse grupo, na verdade, ele vai dizer o seguinte: a maldade está por aí porque Deus não é tão soberano assim. Porque Deus não é tão bom assim. Porque Deus não é tão plus como os crentes falam que ele é. Então eles vão entender que o mal é mal porque Deus não está agindo soberanamente. Tem um terceiro grupo, que são os orientais, que são aquelas religiões de mistério, que defendem meditação transcendental e outras ideias. Geralmente eles falam que o mal existe porque o mal e o bem devem existir em equilíbrio. Por exemplo, Star Wars, quando eles falam que a força esteja com você, eles entendem que os Sith e os Jedi precisam existir em equilíbrio no mundo para manter a paz no mundo. Daí você tem os Skywalkers da vida e você tem os Darth Vader da vida. Mês de dezembro lança o 9º filme do Star Wars, tá? Se você assistir, você tem muito da religião oriental presente ali, muito da nova era. Vocês conhecem um símbolo chamado de Yin Yang, que é um círculo dividido no meio com duas bolinhas pequenas. Ele simboliza o equilíbrio entre as forças do bem e a força do mal. Dentro da fé cristã, você tem uma heresia para isso, que é chamado de maniqueísmo, que compreende que essas forças precisam estar em equilíbrio. Porém, o mal é mal em decorrência do pecado. Segundo, Deus é a expressão máxima do bem, portanto, o bem é muito maior do que o mal. Terceiro, Deus não se agrada do mal. E quarto, Deus não é o autor do mal. Quinto, Deus é justo. Então, por que nós devemos louvar, adorar, bendizer ao Senhor em tudo que nós fazemos? Porque Deus é justo. Esse já seria o primeiro motivo. Deus é justo. O mal continua sendo mal, o bem continua sendo bem. Aqueles que fazem o mal receberão a justa recompensa pelo mal. E aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro receberão a herança destinada a eles. Agora, que parte que você entra? Em que grupo você entra? Você entra no grupo dos maus ou você entra no grupo dos bons? Um teólogo do passado disse o seguinte: nós que cremos em Jesus, o único inferno que nós veremos vai ser aqui na terra. Então eu acredito que de vez em quando Deus permite que o calor suba um pouquinho, para a gente ter a sensação de como vai ser no inferno. Porque nós que cremos em Jesus não vamos para lá, nós vamos para o céu, aleluia. Nós estamos caminhando para o céu. Mas, para algumas pessoas ímpias por aí que não creem em Jesus, a terra vai ser o único céu que eles vão experimentar. Porque eles vão para o inferno. Então não fica olhando para a prosperidade dos ímpios. O destino eterno deles já está decretado e determinado por Deus. Os ímpios não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus são para os filhos. E nós herdaremos isso, e não eles. Não eles. Então não fica olhando para os ímpios e fazendo coro com o povo de Israel da época de Malaquias. Olhe para Deus, perceba a justiça de Deus e o adore por isso. É interessante porque o Malaquias, ele inverte aquilo que o povo estava falando. O povo estava entendendo que Deus favorecia o ímpio e estava desfavorecendo o justo. Deus inverte isso. Vocês já receberam o meu favor e eles que serão desfavorecidos. Vocês lembram do profeta Oséias? Oséias 1, você tem a descrição de como era o casamento.
Depois você tem a descrição de como eram os filhos de Oséias. O nome de um dos filhos de Oséias é Não Meu Povo. Vocês já pensaram no nome desse? É isso que os ímpios são. Não povo de Deus. Povo de Deus somos eu e você. Então, se você vai cultuar a Deus, cultue a Deus, porque Ele é justo. Mas olhando para Malaquias, nós começamos a entender que o fato de Deus ser justo, Ele faz outras coisas para que nós cultuemos a Ele. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. A partir do capítulo 3, ele vai ter uma série de algumas expressões para nós entendermos. A primeira delas, Deus é justo no envio dos seus mensageiros. O capítulo capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Essa expressão é uma expressão futura, indicando um tempo posterior, e está falando de um mensageiro. Eu já falei que mensageiro, falei em outras pregações, que mensageiro é o significado de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Só que aqui na nossa versão, na minha versão e na sua versão, está meu mensageiro, não está o nome próprio. Por quê? Porque essa expressão é uma expressão para o tempo de Jesus. E o Novo Testamento interpreta esse versículo a partir de uma pessoa. Que pessoa que é essa? João Batista. João Batista. O que o texto está apontando é para algo que se cumpriria aproximadamente 450 anos depois da profecia, indicando um homem. É interessante pensar nisso e pensar o seguinte: o fato de Deus ser justo significa que ele sempre envia os seus mensageiros. João Batista veio não para pregar a respeito dele, mas a respeito daquele que viria posterior a ele. O que isso significa? Deus continua enviando os seus mensageiros, não para falar a respeito deles próprios, mas para falar a respeito de Jesus. E se vocês estão numa igreja, essa igreja foi enviada por Deus, Deus enviou seus mensageiros, para esses mensageiros falarem de Jesus, e não deles próprios. Então vocês estão aqui, não para ouvir a mensagem do Lorival, mas para ouvir a mensagem de Jesus, porque esse Jesus é que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós pregamos sobre ele e não sobre nós. Deus é justo e continua enviando os seus mensageiros. Deus é justo e não para a obra dele. Deus é justo e continua enviando os seus trabalhadores para a seara. Deus é justo e continua enviando Antônios, Lourivaus, Celsos, Irineus, Filipes, Caios, Adeilsons, Marcos, Joilsons, Milenas, Adas, Marias, Geraldas, Josefas, Joses, porque Deus continua sendo justo para conosco. Ele continua sendo justo e abençoando o seu povo. Ele continua sendo justo e gracioso. Lucianos também. Sabe o que isso significa? Que nós somos protótipos de João Batista. Nós não somos deuses nem semideuses, mas nós somos seguidores de Jesus, que apontam para Jesus e que fazem a função de João Batista na nossa geração. É isso que nós fazemos. João Batista é um arquétipo de todo aquele que prega Jesus Cristo nos dias de hoje. E eu e você somos desafiados a estabelecermos e sermos como João Batista na nossa geração. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Essa pregação não deve fugir da nossa mente. E nós devemos ser esse precursor que fala a respeito disso. Mas ainda no versículo 1, Deus mostra a sua justiça quando Ele mesmo veio ao mundo. Olha que interessante, ele diz assim: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam
virá para o seu templo. Ele mesmo virá. É interessante que nos 2 versículos ele compreende João Batista e compreende o próprio Cristo, a encarnação dele. E é sobre isso que nós queremos comemorar esse mês. Jesus veio. Jesus veio. O próprio Deus habitou entre nós na plenitude do tempo e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O próprio Deus se fez carne e morreu em nosso favor, mas também ressuscitou, subiu à destra de Deus Pai e retornará. Ele vai voltar. Por isso que nós precisamos ser os João Batistas da nossa geração. Deus é justo, porque da mesma maneira que ele veio, ele vai voltar. Atos 1:11. O que vocês ainda fazem aí, varões galileus? Da mesma forma que vocês viram Jesus subir aos céus, ele vai voltar. Foi o que o anjo falou para os discípulos. E nós nos esquecemos disso, mas ele vai voltar, e isso é a justiça de Deus. Então você pode cultuar, louvar, adorar o Senhor, porque ele é justo e ele vai voltar. Mas o fato dele ser justo também significa que ele purifica o seu povo. Ele usa 2 figuras para exemplificar isso. A primeira é a ideia do fogo com o ourives, que vai purificar o ouro e a prata. A segunda é a figura das lavadeiras, que lavam a roupa para a roupa ficar limpa. Essas 2 figuras são reutilizadas no Novo Testamento. Uma, quando fala do fogo na palha e que nós seremos lançados nesse fogo. A segunda é lá no Novo Testamento, quando as nossas vestes serão brancas, limpas, sem nenhuma mácula. O que significa? Deus está purificando o seu povo. E o texto de Malaquias, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, fala que o próprio Deus faz isso sobre as nossas vidas. Deus está purificando o seu coração. Deus está purificando a sua vida. Deus está transformando o seu interior. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando quem você é. Deus está mudando aqueles falsos conceitos que você tinha a respeito dele, a respeito da vida, a respeito da igreja. Deus está fazendo você cada vez mais parecido com ele. O apóstolo Paulo ensina isso dizendo o seguinte: aquele que começou a boa obra na vida de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra do Senhor não terminou, ele continua fazendo obra, e ele tem uma obra para a sua vida, ele tem uma obra para essa igreja, ele tem uma obra para esse bairro, ele tem uma obra para essa cidade, e ele deseja nos usar para isso, e por isso ele trabalha no nosso interior e na nossa vida. A palavra purificar que aparece no texto é a palavra hebraica taher, que significa ficar limpo. Deus está te limpando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele está mudando o seu interior, ele está mudando o seu coração, ele está mudando a sua mente, e ele vai continuar a fazer isso. Por isso que nós oramos, por isso que nós lemos a Bíblia. A oração não muda Deus, a oração muda nós. A Bíblia não muda Deus, a Bíblia muda a nossa maneira de viver e pensar. E é isso que é mais importante. Nós precisamos continuar. Deus é justo e aceitará a oferta purificada. Quando ele trabalha e muda o nosso interior, quando ele trabalha e muda a nossa vida, nós oferecemos a nossa vida diante dele. E a nossa vida, agora sim, purificada, lavada no sangue do Cordeiro, é uma vida que agrada ao Senhor. E daí nós podemos cultuar de uma maneira que Deus fica alegre e contente. Porque o sangue dele nos purifica. E aí a nossa oferta não é uma oferta mais de animal, mas é uma oferta de vida diante dele. É o sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. E assim ele não rejeitará. Porque o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. É isso. É esse trabalhar. Esse mesmo Salmo 51 que eu citei agora,
fala que ele nos limpará com sopo e nós ficaremos limpos, purificados. Permita que Deus lave o teu interior. Permita que o Senhor te lave com o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro que te purifica, que te limpa, possa levar você a um culto que agrade ao Senhor. O último ponto, Deus é justo e Ele mesmo lutará contra o pecado. O versículo 5 eu achei muito interessante. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, os trabalhadores que são explorados em seus salários, os que oprimem os órfãos, as viúvas, o estrangeiro dos seus direitos, os pobres e tudo mais, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, Deus mesmo luta contra o pecado. Deus mesmo está lutando contra o pecado. E tem algumas pessoas que estão pensando que estão fazendo a obra de Deus, quando estão aí fazendo ação social. Não, isso o próprio Deus faz. A nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar contra o pecado. O restante Deus faz. Deus sustenta o órfão, Deus sustenta a viúva, Deus sustenta o pobre. Claro que em algumas situações Ele nos usa, amém? Mas Ele mesmo faz isso, porque o fato de Deus ser justo significa que Deus está lutando contra o pecado. Então eu preciso falar o que é o pecado. O pecado é como o lixo. O lixo você não pode deixar acumular, correto? Se você deixar muito lixo na sua casa, vai juntar bicho, aqueles bigatinhos nojentos, mosca e por aí vai, né? Mau cheiro, a estética também fica feia. O pecado é como lixo. Ele não pode acumular. Então é necessário jogar fora para que você tenha uma vida saudável. Você joga o lixo fora, o teu alimento é saudável, a tua casa é saudável, o perfume da sua casa é agradável. Agora, para a sua vida ser uma vida agradável ao Senhor, é necessário jogar fora o pecado. Mas quem começa essa obra é o próprio Deus. E depois nós agimos para jogar fora esse pecado. Nós precisamos jogar fora todo esse lixo da nossa vida. Todo esse pecado da nossa vida. Nós precisamos, para que aí sim Deus possa trabalhar no nosso interior e na nossa vida. Eu quero encerrar com 3 aplicações rápidas, bem rápidas. A primeira, Deus merece o nosso culto. Deus merece o nosso culto. Ele é digno de adoração. Ele é digno de louvor. Ele merece. E tem um ponto importante. Nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Nós priorizamos aquilo que nós valorizamos. Se eu valorizo o meu trabalho, eu priorizo o trabalho. Se eu valorizo a minha família, eu priorizo família. Se eu valorizo Deus, eu priorizo Deus. Sabe qual é o problema? Nós temos invertido essa equação. Nós valorizamos Deus, nós valorizamos trabalho, valorizamos família e deixamos Deus de lado. Deus deveria ser a primeira prioridade das nossas vidas, porque Ele merece o nosso culto, e a nossa vida é um culto a Deus, e o nosso culto é a nossa vida para Deus. Então, se Ele merece culto, a prioridade deveria ser Ele. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas eram essas? Alimento, bebida e roupa. Deus deve ser prioridade. Segunda aplicação. Nós só cultuamos a partir de alguém. Nós só cultuamos a partir de Jesus.
todo culto que Jesus está fora não é válido. Todo culto que deixa Jesus de lado deve ser rejeitado. Todo culto em que Jesus não é anunciado, pregado e proclamado deve ser deixado de fora. E eu falei agora há pouco que o culto é a nossa vida. Então, se Jesus está fora da nossa vida, esse culto não é válido. Então, Jesus tem que estar presente aqui e lá fora na nossa vida também. Terceira e última aplicação. Eu e você aguardamos o culto perfeito. Esse culto aqui é imperfeito. Vai ter domingo que eu vou pregar 1 hora. Aleluia! Algumas vezes eu já preguei 1h15. E talvez você tenha pensado assim, nossa, o culto foi muito demorado. O culto vai ser imperfeito mesmo. Olha, o pastor desafinou mais do que deveria hoje na hora que ele estava cantando. O culto aqui vai ser imperfeito, mas nós aguardamos o culto que será perfeito, que é lá no céu, depois da volta de Jesus. Lá vai ser perfeito, aqui é imperfeito. Aqui nós somos falhos. Aqui tem condições humanas que podem atrapalhar, né? Às vezes o som não está legal, às vezes o violão desafinou e eu nem percebi, eu não tenho ouvido absoluto, então desafina, eu nem percebo, né? Às vezes o Bebeto vai dar uma nota errada no teclado, às vezes o Joilson vai dar uma nota errada no baixo, porque o culto é imperfeito. O culto é imperfeito aqui, mas nós aguardamos o culto perfeito. E lá nós adoraremos com o pastor por excelência. Ele vai voltar. E aquele culto vai ser o culto perfeito. Aquele culto vai ser o culto perfeito. Amém?